Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 54.2, Alessandra, falando sobre o que mesmo? O que nós falamos, hein? Concordância verbal. Olha. Esclarecemos alguns pontos. É importante deixar muito clara aquela questão de não falar. Ele não sabe falar, ele fala errado. Não, gente, isso não existe. Existe a transmissão de mensagem, a comunicação e as regras gramaticais. Exato. Então, vamos que vamos para a nossa aula 54.2, falando sobre o aspecto da sintaxe na norma padrão, concordância verbal, parte 1, revisão de conteúdo. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Olha o exemplo. Esse teu vestido de pregas te vai muito bem. Então, eu tenho aqui o núcleo do sujeito, está no singular, terceira pessoa, e eu posso usar o quê? O ele, porque vestido é uma palavra masculina, então vou usar o pronome masculino, no caso ele. Aí vai, verbo na terceira pessoa do singular. Os gatos comeram toda a ração. Nós temos aqui uma concordância. Os gatos comeram toda a ração. Então, você percebe aí que quem é o núcleo do sujeito? Os gatos. Então, eles comeram toda a ração. Então, vou ter que substituir, né? Pelo pronome eles, que é da terceira pessoa do plural, e o verbo também tem que concordar com o núcleo do sujeito que está pluralizado. Regra geral, sujeito simples, nós temos aqui. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Os exames podem impor algumas dificuldades, né? Então, são as bancas que vão cobrar essa questão aqui do sujeito simples. Então, vejam, na ordem direta. Chegou ontem à noite 20 turistas. Nasceu no dia 7... 2 meninas. Então, aqui você percebe que eu tenho o núcleo, é mais de um, ó. O numeral 20, 2, mas só que foi usado o quê? No singular. Isso na linguagem coloquial. Mas na norma padrão, o que faltou? Fazer a concordância corretamente. Que o verbo concorda com o seu núcleo, ó. 20, 2. Por isso que aqui, ó. Chegaram ontem à noite 20 turistas, nasceram no dia 7 2 meninas, na linguagem culta. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo acompanha o número do substantivo coletivo. Então, se eu tenho aqui o bando perturbou a pacata cidade, olha aqui, tá no singular, então fica fazendo a concordância. Se o núcleo estiver no plural, então, tem que pluralizar o verbo também, fazendo a concordância em número e pessoa. Os bandos perturbaram a pacata cidade. Se o coletivo vier especificado por um adjunto adnominal, o verbo pode concordar com o substantivo coletivo ou com o núcleo do adjunto adnominal. E aí nós temos a multidão de fanáticos torcedores aplaudiu a linda jogada. Fazendo a concordância com o núcleo do sujeito, a multidão que está no singular. E aí, logo em seguida, vem a multidão de fanáticos torcedores aplaudiram a linda jogada. Por que ficou no plural? Porque está fazendo a concordância com o adjunto adnominal que está no plural. Concordância verbal, agora com casos de sujeito composto. Sujeitos compostos por núcleos sinônimos, né? Palavras semelhantes, parecidas. Diante de tal ocorrência, o verbo tanto pode permanecer no singular ou ser pluralizado. Então, carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Carinho e dedicação caracterizam o perfil materno. Descaso e desprezo marcam seu comportamento. Descaso e desprezo marca o seu comportamento. Mas o que é sinônimo? São palavras de significados
semelhantes, beleza? Então, amados, terminamos aqui a nossa revisão e daqui a pouco a gente vai para a prática. Até lá! Olá! Estamos de volta para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Resolução de atividade de sala. Vamos lá? Vamos ver a nossa primeira questão. Quem acertou, hein? A primeira questão, ela diz assim: olhos de ressaca. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais os da viúva, sem o pranto nem as palavras desta, mais grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Então, nós temos aí um trechinho de Dom Casmurro, leitura feita por vocês no segundão. Agora vem a banca FAP, né? Momento houve em que, com momento no plural, poderíamos escrever corretamente assim. Letra A, momentos houveram. B, momentos houve. C, momentos existiu. D, momentos ia existir. E letra E, momentos iam haver. Então, qual é a alternativa? Se você colocar, a palavra momento no plural, qual que encaixa aí? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a alternativa B. Por quê, amadinha? Porque o verbo existir, o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito. Então, por isso que a alternativa fica a letra B, momentos houve. Vamos para a questão 2. Assinale a opção em que a concordância verbal contraria a norma culta da língua. Vamos ver aqui a nossa letra A. Não se assistia a tais espetáculos por aqui. B, podem-se respeitar essas convenções. C, pode-se perdoar aos exilados. D, há de se fazer muitas alterações. E a letra E nós temos, não se trata de problemas graves. Então, você vai dar uma analisada em cada questão e verificar qual que é aquela que houve o desvio, que contraria, desvio gramatical, que não está de acordo com a norma padrão. A, B, C, D ou E. Gabarito aqui, letra D, Há de se fazer muitas alterações. No caso, a resposta seria hão de se fazer muitas alterações. Beleza? Questão 3. Vamos embora. Verbo deve ir para o plural. A, organizou-se em grupos de 4. B, atendeu-se a todos os clientes. C, faltava um banco e uma cadeira. D, pintou-se as paredes de verde. E a letra E, já faz mais de 10 anos que eu vi. Então, qual é a alternativa, que era para estar no plural e esqueceram? Então, qual a alternativa? A, B, C, D ou E? Vamos lá, amadinho. Chegaram aí a qual decisão? Olha só a letra D, Preste atenção. Você lembra do se? Sim, a partícula apassivadora. Lá, quando a gente estudou os tipos de sujeito, a gente estudou o se, que é índice de determinação do sujeito, e o se, que é o pronome apassivador. Quando eu tenho o pronome apassivador, ele aceita o quê? Ele vai ter sujeito, tá certo? Ele vai ter a terceira pessoa do singular e vai ter a terceira pessoa do plural, não é assim? Então, eu tenho o seguinte, pintou-se as paredes. Aqui eu tenho um sujeito. As paredes
foram pintadas. Então, aqui, ó, pintaram-se as paredes. Então, aqui que tinha que estar no plural e não foi colocado. Belezinha? Acertaram a questão? É o único local que admite o plural. Vamos ver aqui, terceirando, a quarta questão. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Assinale a alternativa em que a nova redação, dada esse trecho, apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão. Então, a banca sempre vai cobrar vestibulares, tá certo? Sempre serão cobrados. Letra A. Não cantaremos o ódio porque não há ódios guardados. Existe apenas diversas formas de medo. B. Não cantaremos o ódio porque não haviam ódios guardados. Existiam apenas diversas formas de medo. Letra C. Não cantaremos o ódio porque não existiu ódios guardados. Houver apenas diversas formas de medo. D. Não cantaremos o ódio porque não houve ódios guardados. Existiram apenas diversas formas de medo. Letra E. Não cantaremos o ódio porque não houve ou não haviam ódios guardados. Existia apenas diversas formas de medo. O que está pedindo? Que eu tinha esquecido, né? Então, é para você marcar a alternativa que a nova redação dada a esse trecho apresenta concordância, né, de acordo com a norma padrão, que é aquela que estiver correta, que permanece correta. Então, você vai lembrar aqui da questão do verbo haver, beleza? No sentido de existir não tem plural, mas se você usar o verbo haver, ele vai ter sujeito e fará a concordância, tá certo? Então, qual é a alternativa? Nós temos a alternativa D, tá? Que está de acordo com a norma padrão, por quê? Não cantaremos o ódio, não cantaremos, porque não houve, olha aqui, não houve, está no sentido de existir, então ele fica no singular, ele está impessoal, ódios guardado. Existiram, já usando o verbo aqui, apenas diversas formas, aqui ó, o que existiram? Diversas formas, então aqui está de acordo, por isso que a alternativa é a letra D. Beleza? Certinho. Agora o momento do se liga no Enem. Agora é aquele momento especial, hein, terceirão? É aquele momento de saber se os senhores estão praticando as redações, as leituras, se vocês estão ali no Agora Vai. A plataforma agora não é só vai. Visitando, não. Não é só fazer o acesso, viu? Mas é acessar e participar dos aulões que acontecem aos sábados, participar também do simulado e principalmente da redação, que já tem um tema aí para vocês mandarem. E tem, sempre o tema tem um prazo, né? 30 dias. Exatamente. Para você dissertar, né? Desenvolver a sua redação. Vamos lá para a nossa questão do Enem. Esse Enem é de 2014. Preste atenção aqui nesta imagem. Aparece aqui bicho de bolso, placas de metal, 1966. Observaram? Pronto. O objeto escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se essa vertente pelo ou pela, né? Letra A. Participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Letra B. Percepção do uso de objetos cotidianos
para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. C, reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. D, reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Letra E, entendimento sobre o uso de método de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Então, você volta ao comando da questão e você percebe uma afirmação, ó. O objeto escultórico produzido por Lygia Clark, aquela arte que é, né, bicho de bolso, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, a arte de agora, que amplia as funções da arte. Então você já percebe aqui uma afirmação. Tendo como referência a obra, aí o que identifica essa vertente? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a participação efetiva do espectador na obra, que determina a proximidade entre a arte e a vida. Por quê? Essa obra, se você já tiver, se você ficou curioso para saber bicho de bolso, você pode chegar e ir modulando, que ela fica flexível, você vai montando o bichinho. Tá certo? Mas vai ter a aula de literatura contemporânea. Isso. Em breve. Vamos chegar lá. A gente vai mostrar para vocês. Beleza? Vamos relaxar um pouco agora com o nosso clube de leitura. Como é que vocês estão, hein, terceiro ano? Já começaram aí a falar sobre Macunaíma? Digam aí, Carlos, lá do professor Diniz. Já leu, Carlos, Macunaíma? Fala um pouquinho pra gente aí, manda o seu registro na sua leitura, com a sua dupla e os demais. Como vocês têm feito? Professora Patrícia, Professora Patrícia, que tem uma turma linda. Já fizeram a leitura, professora? Estamos aguardando, pessoal, os registros de vocês. É a nossa terceira unidade, o Macunaíma. E daqui a pouco chega aquele grande dia, né, Márcia? É, o nosso clube. Já estamos finalizando a terceira unidade. Pois é, né? quando menos esperar, já foi. Então não esqueçam de fazer a leitura, porque ela é muito importante para vocês. Principalmente os senhores, né? Que vão fazer a prova daqui a pouco. Gente, o tempo passa muito rápido. Então não percam essa oportunidade. Façam a leitura, discutam entre os colegas. Quem foi Macunaíma? Qual a sua importância dentro da literatura? Que nós vamos falar um pouquinho em outra aula. É isso aí. Então, você já sabe que Macunaíma ele foi publicado em 1928, né? Que o autor é quem? Mário de Andrade. Ele fez parte também da Semana da Arte Moderna, né? A Semana de 22. Mas vamos lá, a parte aqui, ó, da turma, das escolas, dos professores, né? Aqui temos a escola Fernando de Souza Gomes, extensão Marco Azul, CRED Buritis, Rio Pardo, da professora Zilda. Olha aí os amadinhos aqui, marcando presença. Mais outra turma. Quem vem agora? Agora nós temos a Escola Sede Ricardo Cantanhede, Polo Arco-Íris, CRED Ariquemes, da professora Helenilda, professora presencial Helenilda. Eita, Helenilda sempre aqui conosco, né? Verdade, tá sempre mandando aqui fotinhas pra gente. Mais outra turma é a Escola Vinícius de Moraes, extensão Ricardo Cantanhede, linha C65, travessão B40, Ariquemes, professor João Batista. Beleza? A turminha aqui, a gente também, ó, pegando um gancho ali, lá está, olha, lá no cantinho, lá ficou no bem cantinho, bonita. ficou bem bacana. Então, professores que ainda não fizeram os registros, nós estamos aguardando. As turmas novas, né? Exatamente, pode mudar o cenário, tá bom? Então, amados, muito obrigada pela participação de vocês, a companhia de vocês.
Até o próximo encontro. Tchau, tchau.